Olá pessoal, tudo bem? De volta com mais um De Frente com a Notícia, aqui pelo canal 524 da NET, a nossa TV Notícia, De Frente com a Notícia, hoje de frente aqui com o vereador líder de governo, o Lucas Leoncini. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Magrão? Tudo bom, todo mundo? Mais uma vez aí, oportunidade de estar aqui falando com você, te agradecer aí pela oportunidade. Você sabe que muita gente conhece, muita gente não faz ideia quem você é, né? É assim que são as coisas. Quantos votos você teve na última? 2.621. 2.600, né? Isso. Já foi bastante voto. É bastante. Então, tá Quarto bastante, mais votado. Bastante gente te conhece. Sim. Você pensava que isso fosse acontecer lá atrás? Olha, eu pensava em ter um mandato, né? Agora nós estamos no segundo mandato. Primeiro, quantos votos você teve? 1.200 votos. 1.200. Triplicou praticamente. Deu mais que o dobro aí. Mas foi um mandato bem intenso, né, Magrão? Corrido, com bastante trabalho de resultado. A gente imaginava que seria bem votado, mas não imaginava tanto, de fato, ficar entre os primeiros mais votados da cidade, aí, entre os mais votados. Mas é resultado de trabalho, a gente sempre acreditou nisso. Tá certo. Eu estou trazendo aqui o Lucas Leoncini. Aliás, a partir de agora aqui, vou trazer uma sequência de possíveis pré-candidatos, tanto a deputado estadual, federal, já venho trazendo, na verdade, faz tempo, né? Mas pessoal aqui mais próximo da gente. Vou explicar um pouquinho. Lucas Leoncini, você faz parte, eu sei que da cidade, né? Mas Isso. você trabalha mais para o bairro Ipiranga ou para toda a cidade? Você foi eleito por lá, né? Fui. Eu sou, apesar de não ser nascido ali, eu sou nascido na Vila Santa Inês. Eu mudei para lá com 2 aninhos de idade e ali eu construí toda a minha história. Ali eu estudei, cresci, brinquei com a molecada do bairro e ali eu montei meu negócio. Eu fiquei 26 anos com comércio ali no bairro e ali eu fui presidente de entidade assistencial da Igreja Católica. Ali eu fui representante da associação comercial naquela distrital daquela região. Então tem toda uma história. E a primeira eleição minha eu saí praticamente eleito dali do bairro, daquela região. A gente fala Ipiranga, ali é Fresarim, Vila Omar, Vila Morim, Vila da Inês, Ipiranga, Jardim Brasília. Fecha-se ali uma região onde eu tive 80% dos votos. Na segunda eleição eu repeti o mesmo número de votos ali, só que como eu mais que dobrei, eu acabei tendo voto na cidade toda, né? Das 60 escolas aí, eu tive voto em 58. Então, a gente espalhou os votos para a cidade toda. Pelo menos um votinho em cada escola, isso. Então, eu tenho muito... como eu falei, a gente conhecer é mais fácil de cuidar. Eu conheço muito aquela região, do Ipiranga, Fresarim, ali meus pais, meus avós, toda a família mora ali, é dali. Então, a gente conhecendo, a gente resolve mais rápido, consegue buscar solução, né? As outras regiões a gente foi procurar entender e à medida que ligava, entrava em contato, a gente corria lá naquele bairro procurar entender, ver o problema e cobrar a solução. Eu tenho que lembrar que a primeira eleição eu não apoiei o prefeito, eu estava num partido de oposição, apoiei um outro candidato a prefeito que perdeu, então eu vim numa construção... Você começou pelo PSDB? PSDB, primeiro mandato, PSDB, isso. Você apoiou na época o Rafael? Rafael Macris, isso. Então a gente veio naquele projeto, o projeto que nós defendemos não ganhou, ganhou um outro projeto. Mas rapidinho depois que o Rafael perdeu e o Chico ganhou, você já estava do lado do Chico. Eu diria que o primeiro ano foi um ano bem de construção. Eu tive liberdade de trabalhar, eu já era amigo do Chico, deputado, né? A gente já se conhecia, até por esse trabalho de liderança nos bairros, a gente conhecia o mentor, conhecia o Chico, conhecia Macris, conhecia todo mundo. Então eu tinha uma certa proximidade, o Chico sempre me tratou muito bem, sempre que precisamos um do outro, sempre deu certo. Então a gente começou uma proximidade, um primeiro ano bem, eu diria, neutro no sentido de dialogar, né? Conversei muita coisa, acabei até virando líder de governo por isso, né? Vamos ver o caminho por onde vai para ver para que lado a gente toca. Foi mais ou menos isso aí no primeiro, né? Mas você já foi líder no primeiro mandato? Não. Segundo biênio do primeiro mandato, isso. Vereador de primeiro mandato, líder de governo, o biênio todo, acho que é o primeiro, não tem. Mas assim, até pela construção dos 2 primeiros anos, na forma de questionar, de conversar e dialogar, o prefeito chamou a atenção do prefeito. Ele mesmo me disse, falou, olha, o primeiro biênio seu aí, você foi muito questionador, você trouxe alternativas, quando não estava bom o projeto, você veio aqui dizer para mim, olha, Chico, desse jeito não dá para votar. Então, houve todo um trabalho de construção e no segundo biênio ele me chamou, falou, olha,
você tem um papel importante dentro da Câmara hoje, acho que você pode ser meu líder. A gente ficou um pouco assustado, não esperava, acabei aceitando, fiquei o segundo biênio todo como líder, e estamos acabando o primeiro ano agora desse mandato também na liderança. Tá, nessa história, você está com quanto, 40 aí? 43 anos. 43 anos de idade. Quer dizer que você já ficou líder de governo. O que faz? Explica para o pessoal exatamente um líder de governo. Interessante, Magrão, porque a gente ouvia muito isso quando estava de fora e não dava importância, ou não entendia. De fato, eu fui entender esse cara faz, o que é o líder de governo quando eu estava lá como vereador. A população tem que entender que tanto o vereador faz lei, propõe, muda tudo, mas o poder executivo também. O prefeito também propõe leis para ir à votação. E ele precisa de alguém na Câmara para defender essa lei dele, explicar aos vereadores e convencer os demais vereadores aquela proposta do prefeito. Então veio lá um convênio, um projeto de lei, uma mudança do prefeito. Eu tenho que falar com todos os vereadores, eu tenho que defender, explicar a ideia do prefeito, tirar a dúvida dos vereadores, fazer uma construção, eu diria que aí uma ponte entre os dois, sanar todas as dúvidas para que os vereadores possam votar com tranquilidade aquela proposta que o prefeito mandou para a Câmara. Basicamente, o líder de governo faz isso, além de todo um trabalho de articulação que se acaba fazendo dentro da Câmara, porque você tem, além de mim, 18 vereadores com interesses de defender os pedidos da população. Então existe um trabalho de articular entre o prefeito e os vereadores e a gente está filtrando muita coisa dentro da Câmara, conversando. Meu gabinete, a gente recebe todo dia vereador para conversar, dizer, explicar, pedir. Mesmo um projeto de vereador que ele quer que seja aprovado, ele acaba procurando o líder para conversar, dizer, olha, me ajuda com os vereadores. Então o líder acaba tendo esse papel de articular também, que não está na... Junto com os outros vereadores, o interesse do executivo. Isso, exatamente. É mais ou menos isso. Para resolver para o pessoal. Ouvi... Você vem fazendo isso há 2, agora há 3 anos. Terceiro ano seguido, isso. Terceiro ano seguido. Vai ficar? Nós temos e agora? Depende do prefeito. Tem uma boa conversa com o prefeito de continuar. Né? Ele me procurou no começo do ano passado, eu coloquei à disposição, falei, Chico, veja aí, dentro do seu projeto, que você tem de projeto, eu estou tranquilo, o que precisar de mim, nós vamos continuar. Agora eu passei a ser candidato pelo partido do prefeito, né? Então vim para a reeleição já na base do prefeito. Do PL. Do PL. Eu vim no PSD, que é o vice, né? Hoje é o do vice do Chico. PSPL. Isso. E ele falou, não, continua, preciso que você continue. Então eu fiquei esse ano, a gente vai conversar no final do ano agora também. Eu estou à disposição, mas eu acho importante que a gente tenha novas lideranças, né? Que a casa prepare pessoas, outros vereadores, para poderem assumir esses compromissos. Com essa mudança que teve, muitos saíram, né? Novos entraram agora nessa nova Câmara de Vereadores. Você acha que esse pessoal mais jovem tem aí, digamos, todos têm, vamos colocar de uma maneira para não ofender ninguém, mas politicamente falando, condições de fazer o que você vem fazendo? É difícil dizer por quê. A parte de defender projeto e estudar, eu não vejo dificuldade. É a questão da articulação. O líder, muitas vezes, ele tem que, eu não diria abrir mão, mas tem que segurar muita coisa que ele gostaria de fazer ou de dizer em detrimento daquela... Você tem que pensar muito no que você fala. Fala e faz, né? Para começar. Você não pode... Você precisa ter essa harmonia entre todos os vereadores para poder aprovar os projetos do prefeito. Depois eu preciso ter essa harmonia para aprovar os meus projetos. Eu também sou vereador, além de líder, tenho os meus projetos de lei. E quando, de repente, você ajuda o prefeito a votar um projeto que é de interesse do prefeito, mas parte da população não gosta? Por exemplo, essa história de concessão do DAI. É aí que está o papel importante do líder de explicar. O trabalho que a gente tem é de colocar toda a situação. Tecnicamente, a gente procura colocar as questões técnicas, mas procura colocar de uma forma que a população, no mínimo, entenda o que eu estou falando. Se ela vai concordar ou não, a gente sabe que é difícil ter 100% de tudo. A questão da concessão é um grande desafio. O prefeito Chico já disse que a solução que ele traz para a Americana é a concessão, a iniciativa privada do Departamento de Água e Esgoto. Até agora nós ainda não temos a proposta, então eu não tenho como nem defendê-la para você nesse momento.
E eu também ainda não estou convencido. Você não consegue vender um produto, você não confia no produto. Mas teve uma articulação para que, de repente, isso fosse adiante. Tem caminhado porque tem todo um processo, Magrão. Primeira coisa, a americana proibia na lei orgânica e isso foi tirado a proibição. Isso já aconteceu. Segunda coisa, nós estamos atualizando o plano de saneamento do município. Tem um plano de saneamento, inclusive está aberta a consulta pública no site da prefeitura, foi feitos estudos a respeito de um diagnóstico do que é a água e esgoto em Americana hoje e um prognóstico para os próximos 10 anos. Está lá disponível, estou estudando, estou lendo, fazendo o meu papel de vereador. Porque para eu convencer os outros vereadores, eu preciso estar convencido. Não tem como eu chegar nos outros vereadores e dizer, viu, vota aí que eu vou votar contra. Né? Não tem como, isso tem que ser, o prefeito sabe disso, a gente conversa sempre. Então tem todo um trabalho. Eu tenho um mandato completo de 4 anos e de lá para cá a gente vem entendendo muito a situação do DAI, o que é, o que não é, muitas suposições, tecnicamente a gente ouve dos funcionários, então... Eu acho que o plano de saneamento é o primeiro momento onde, de fato, agora nós vamos discutir o DAI. Não sei se a concessão em si, mas o DAI, o que tem, o que não tem, o que é, o que não é e o que precisa ser feito. Vai ser discutido no plano de saneamento, porque ele é votado na Câmara depois. Então, nós estamos nessa fase, eu acredito que a gente deve encerrar esse ano 2025 discutido e votado o plano de saneamento, discutido em audiências públicas, discutido em sessão de Câmara e votado. Audiência pública, aquela que não vai ninguém? Hoje ainda, com o artifício da tecnologia, online algumas pessoas acabam acompanhando. Né? Mas hoje fica gravado também lá no YouTube, a pessoa entra lá e assiste e vê. Eu tenho convocado, eu tenho muita participação em entidade de classe, você sabe? A gente participa de associação, de sindicato, de um monte de coisa. Então, onde eu tenho ido, eu tenho convocado. Pessoal, é a hora da entidade participar, é agora. É entender e ajudar a tomar a decisão. Porque depois ficar cobrando sem ter participado. Eu estou falando tudo isso. É uma reunião de condomínio, né? Não participou, fica difícil de falar. Eu estou falando tudo isso porque a Americana vem passando aí por dias difíceis, o que diz respeito aí à falta de água em toda a cidade. Aliás, foi nem promessa de campanha. Estava no projeto do Chico Sardelli, lá atrás, no primeiro, inclusive, de aumentar a outorga, a construção de reservatórios, coisa que o Omar já tinha começado a fazer, trocar todas as tubulações da cidade, coisa que fica muito caro. Eu falo em coisa de 1 bilhão aproximadamente. E o orçamento da cidade é 1 bilhão e alguma coisa, quer dizer, não dá para, de repente, tem um monte de dívida para pagar, tem dinheiro para a saúde, tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo, o próprio funcionalismo sobra muito pouco para investir. Muitos estão dizendo que essa história de falta de água na cidade é um dos motivos que o prefeito... Eu discordo, mas eu estou dizendo aqui o que o pessoal fala, né? Para pressionar a concessão. Essa falta de água que aconteceu, que eu só lembro de falta de água dessa maneira lá atrás, na época do Diego. 2014, 2015. Mais ou menos. 13, 14, que faltou mesmo. Isso, aí não tinha mesmo. Tal, né? Porque daí não tinha o barramento que foi feito no rio, não tinha as bombas novas, não tinha armazenamento, não tinha nada. Estava do jeito que estava e deu a crise hídrica. E eu falo mesmo que metade da água que viria para o rio Piracicaba fica no sistema Cantareira. Isso. Né? E até o exatamente metade, isso mesmo. Eu falei com o Odir outro dia aqui também no programa a respeito disso. Não é que está faltando água. Água tem, mas a água é muito suja, muito poluída, a qualidade muito ruim, que demora muito para ser tratado. Quer dizer, são vários problemas técnicos. A partir da concessão, como é que isso vai mudar? Magrão, primeira coisa, americanense precisa entender. O DAI foi instituído em 1974. De lá para cá, nós temos a mesma estação de tratamento de água e o que evoluiu um pouco o esgoto, porque nós tivemos a balsa, a estação nova e a Praia Azul algum investimento. E lá nos anos 80, quando foi feita a primeira estação de tratamento de esgoto, que nunca mais fizeram nada. E hoje recebe 70% do esgoto da cidade. Mas não trata. Não. De forma satisfatória não, a gente sabe toda a dificuldade. Porque a gente precisa entender que o DAI precisa de investimento. Se hoje nós estivéssemos falando de uma estrutura satisfatória, que desse conta de tratar a água sem faltar, em qualidade, e tratar o esgoto, o DAI não precisaria ser mexido. Porque o que ele fatura e o que ele gasta é suficiente para manter a estrutura que nós temos. Sobra um pouquinho, não a nível de investimento, mas tem sobrado um pouco para fazer manutenções. Eu diria que se a estrutura fosse satisfatória, está tudo certo. Mas não é. Nós temos visto essa dificuldade na ET Carioba, na Estação de Tratamento de Esgoto de Carioba.
Praia Azul tem toda uma região para ampliar, é deficitária. A única satisfatória na questão de esgoto é a da Balsa, que ainda tem um pouquinho de capacidade ainda de ampliar. Que é a mais recente. 2015 foi inaugurado, 10 anos. Recente já tem 10 anos. Já tem 10 anos, né? Isso. Falando de água, nós temos 2 estações de tratamento de água ali dentro do DAE no Cordenúncia, a mesma que tratava a mesma água lá da década de 80. 80 americana tinha 100 mil habitantes, hoje tem 247. Não tinha 100 ainda, não né? Tinha 100. É isso, 80 mil, 70, 80 mil. Exatamente. Então, a falta de investimento, é claro, não tenha dúvida que precisa ser feito investimento. E não é coisa do Chico, isso é coisa de prefeitos lá de trás, né? Desde a época do Carrol, antes do Carrol, para falar até do Ábido. Eu diria que... Com visão para o futuro. Para o futuro, né? Exatamente. Faltou esse tipo de visão no investimento, até porque a Americana cresceu muito em outros segmentos. Então, houve investimento em outras áreas e deixou-se a questão do saneamento para um segundo plano. E tudo que se faz nesse sentido leva anos para dar resultado. Você falar de construir uma estação nova de tratamento de água em qualquer lugar da cidade, são 2, 3 anos para poder efetivamente construir. Porque isso não tem um projeto, eu sempre falo aqui faz tempo, no mínimo uns 15, 20 anos. Nós temos uma represa, a represa de Salto Grande, que está aí. Muitas outras cidades aqui do lado. Nova Odessa tem represa, Santa Bárbara tem represa e tem também lá o Ribeirão dos Toledos, né? E outras cidades que estão fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque a água que passa aqui no Piracicaba, que nem agora, por exemplo, nessa fase do ano, muita água vai passar, vai sobrar água, né? E o pessoal poderia muito bem, como vão fazer agora, acho que vai terminar agora em Amparo, Pedreira, uma represa que de repente vai ajudar, inclusive, no sistema Cantareira. Por que isso não foi pensado? Porque a água do Salto Grande é poluída. Ok, mas a do Piracicaba também é. A gente tem esses questionamentos ao longo dos anos para várias pessoas ligadas ao DAE, a PCJ e tudo mais. Existe um despejo de esgoto na represa de outras cidades? Existe. Existe um despejo de esgoto de Americana? Existe também. Eu acho que a Americana precisa resolver o problema dela. Para começar. Para começar a conversar. Precisa tratar. Precisa começar a entregar para a represa a água em condições melhor do que está hoje. Isso é um ponto crucial. Falou de água, tem que falar de esgoto. Eu só vou interromper para a gente continuar, porque esse é um assunto que vai demandar mais um tempo, nós já estamos aí fechando o primeiro bloco. Sim. A gente continua depois no tratamento de esgoto, Praia Azul, Praia dos Namorados, represa do Salto Grande, para a gente pegar por aí. Porque tem muitos pontos de esgoto clandestino, inclusive, que a gente vai falar a respeito disso, certo? Tá bom. Estamos aqui com o líder de governo, o vereador Lucas Leoncini, de frente com a notícia, de frente com as notícias aqui da cidade, para você ficar sabendo direto aqui do pensamento, da boca do líder de governo, o que é que de repente está sendo feito a respeito do tratamento de água, além de outras coisas que a gente vai falar no decorrer aqui do programa. Ok, estamos de volta aqui pelo canal 524 da NET, nossa TV Notícias, sempre trazendo aqui informações, conversas com quem tem o que falar, né? E sabe o que está falando. Estou aqui com o Lucas Leoncini, líder de governo, vereador, pela segunda vez, falando a respeito da falta de água e também da falta de tratamento de esgoto também. A gente estava falando a respeito da represa, né? Bom, a represa, a Americana joga esgoto na represa? Sim. Joga de que maneira? Através dos esgotos clandestinos que a prefeitura sabe ou que não sabe? Essa é uma das questões. Ela tem ciência do problema, porque é evidente, não tem como ir lá e não ver. Não tem como. Tá lá. E ela fez um trabalho, Magrão, até pegando um gancho quando você fala, você pegar hoje a Gruta da Inês, uma das margens da gruta, a gestão do prefeito nesse primeiro mandato, ele retirou toda a ligação clandestina que existia, todo o esgoto que entrava na margem direita, se eu não me engano, da gruta. Nós tiramos hoje e mandamos direto para a estação de tratamento da Balsa. E isso feito, você precisa ver como é que já melhorou a situação da gruta. A natureza é um negócio incrível, ela se restaura. Mas falta outra parte, né? Falta outra parte, que é um outro desafio, uma parte maior e mais difícil de fazer, mais caro para fazer. E é uma das metas do prefeito, é terminar esse mandato conseguindo tirar. Aliás, essa é uma promessa antiga do Chico desde quando ele era deputado. Isso.
Então, pegando esse gancho para dizer, se nós tratarmos isso da parte de Americana, quando eu disse no primeiro bloco que Americana também precisa fazer a parte dela, tá aí. Tira toda a ligação clandestina, tudo que é jogado, canaliza isso. O Rio Pinheiros, em São Paulo, ressurgiu depois que tiraram as ligações clandestinas. Mais ou menos. Melhorou muito, melhorou, né? Melhorou bastante. muito. Mas isso... Aliás, melhorou até no paisagismo, né? Tudo, exatamente. Agora, aqui, isso para dizer que nós temos condição de melhorar da parte americana, de cuidar, tirar o esgoto da represa, e aí sim cobrar com mais afinco do Estado que as outras cidades também resolvam o problema dela. Tudo bem, eu concordo com você, cobrar com mais afinco, aspas, travessão outra linha, porque tem um termo de ajustamento de conduta há muito tempo que não vem sendo seguido, mas a coisa está se pela fechando, cidade, e o Ministério Público também tudo bem, faz bastante coisa, mas não está pressionando do jeito que essas cidades têm que trabalhar. Isso. Mas eu acho que o próprio Marco Legal de Saneamento, que vem se cumprir até 2033, ele vai pressionar. A questão da universalização do saneamento público no Brasil já é uma realidade. Está sendo trabalhado para isso acontecer. O próprio governo do Estado de São Paulo lançou um programa nesse sentido. Aquelas cidades que não tiverem condição de atender, eles vão fazer um consórcio, algo regionalizado para tratar. O Estado de São Paulo hoje, 58% dos municípios é Sabesp. Sabesp hoje é iniciativa privada. Né? Então, outro dia eu vi lá um pessoal pegando água limpa de Paulínia jogando na represa de Salto Grande, que lá estava limpo e o resto da represa não estava. Aliás, isso serve bastante também para esse pessoal politicamente, né? Muito. Que nem eu falei outro dia, todo mundo sabe que a gente tem o Jornal da Notícia, junto aqui com a TV Notícia. Não tem eleição esse ano para prefeito, gente. É eleição daqui a 3 anos. Se tem algo que eu posso te dizer é que cada vez que você politiza um assunto, você não resolve ele. Né? Nós estamos falando de 20, 30 anos, o mesmo problema de falta d'água americana, e talvez foi muito mais politizado o problema do que levado a sério para se resolver. É um gancho para que outros grupos políticos, já avisando a eleição do ano que vem, de 28... É um gancho, as pessoas se articulam dessa forma, pessoal, você sabe como é que funciona. Isso que eu puxo o saco do prefeito, não é questão de puxar. Quem fez alguma coisa aqui mesmo a respeito disso foi o Omar e foi o Chico. Isso, por hora, entendeu? é isso. Foi o Omar e foi o Chico. Por hora é isso. Não adianta, você pode buscar um pouco lá atrás, aí da época do Frederico Paulo Miller. Eu vou dizer uma coisa que eu falo só dentro do meu gabinete para você. A pior reunião que eu participei enquanto vereador, até hoje, no meu mandato, nesse segundo, que eu me senti de verdade impotente, foi no gabinete do prefeito com o doutor Ivan Carneiro. Foi onde ele apertou todos os vereadores, falou de todos esses taques que você está colocando, de tudo que a Americana não vinha fazendo desde 2008, quando foi o primeiro taque colocado a respeito desse assunto. E ele olhou e falou, vocês querem ser mais um grupo de vereadores que passou por aqui e não fez nada, ou vocês querem ser um grupo de legisladores que nessa legislatura ajudou a fazer alguma coisa? Vão ser lembrados. Então ali eu me senti na obrigação de fato de ter algo. Mesmo sabendo que nós não vamos resolver esse problema até 2028, quando acaba esse mandato. Mas eu gostaria muito de verdade de participar de algo que deixasse tudo encaminhado para se resolver. Mas você é jovem, aí não vou chegar nessa ponta ainda, porque você também não está dando ponto sem nó, né? Nessa história, porque você é jovem, tem muita coisa para acontecer, de repente tem outras coisas politicamente, você não vai acabar a sua carreira também no final aí. Mas tá certo, legado, você tem que fazer, tem que trabalhar. No que eu estou falando exatamente nisso aí. Se todo mundo tivesse feito um tijolinho lá atrás, no que diz respeito à estação de tratamento, por exemplo, no Salto Grande, que estão se falando agora, nunca se falaram a respeito, agora voltaram a falar, porque vai tirar água da onde? Não vão soltar mais água aqui no Piracicaba, no sistema Cantareira, para a gente captar. Vai pegar água onde? No aquífero Guarani, como tem, você falou agora, Ribeirão Preto e Bauru, outras cidades? Uma das alternativas que nós estamos estudando. Não pode também ficar, de repente, trazendo água do aquífero, daqui a pouco acaba daí. Eu acho que de forma complementar. Demora, porque é grande pra caramba. Mas eu acho que a Americana poderia trabalhar essa questão, e nós até temos um requerimento, nós estamos votando aí, pedindo mais informações à prefeitura, e também estou oficiando o consórcio PCJ para ele também dar uma posição,
Algumas cidades, Ribeirão Preto, 100% da água vem toda captada pelo aquífero. 148 poços artesianos que captam água. Bauru, que está numa situação pior que a Americana hoje, porque o rio que eles pegam a água secou. Não, Piracicaba não a está muito fonte longe secou. disso. Agora melhora pela chuva. Mas ele corre o risco de um ano pior do que esse. Então Bauru tem perfurado poços. A gente tem trabalhado para entender se isso não seria algo alternativo para a Americana, em especial nesses períodos mais secos. De liga e desliga. Liga e desliga, não permanente, mas suplementar em períodos... liga. Isso, E eu acho que depende do Estado autorizar, por exemplo, vamos fazer um acordo com o Estado. Enquanto ele não resolver o problema do esgoto das outras cidades, ele autoriza a gente captar de forma intermitente, de forma complementar essa água. O dia que a Americana resolveu e ele resolveu o problema da nossa represa, a gente puder captar lá com mais tranquilidade, a gente para de pegar do subterrâneo. Porque hoje o cara que quer fazer um poço caipira em casa não pode. Não, tem que ter autorização. O cara que quer difícil fazer de conseguir. Um poço artesiano também não pode. Não pode. Então tem um monte de regras que tem que ser seguidas. É bom que tenha mesmo, não está errado. Eu estou dizendo que a cidade também tem que ter regras. Nós temos empresas que exploram os aquíferos, tiram água e vendem para o Brasil inteiro. Por que a população de Americana não pode ter acesso a esse tipo de água? Não vai ser só Americana, diga-se de passagem. Sim, isso vai acontecer de forma... Exatamente. Então é uma alternativa, porque não se pensar disso. Nós temos reservatórios novos, que o Omar começou e o Chico continua construindo. E o pulmão tem dificuldade de encher. O pulmão, por hora, está suspenso. Não tem... Porque essa é a ideia. De água bruta, Para quem não sabe, quantos foram construídos reservatórios? Esse azul bonitão aí. Se eu não me engano, até agora, 8 ou 9, se eu não me engano. Mas vazio não, né? Cheio nunca. O cheio nunca, por quê? Primeiro porque você não tem água em quantidade. Perde muita água, o índice de perca é muito alto. 50%. Segundo, que para a água chegar no reservatório novo, e você tem todo o encanamento velho, que você tem momento que ele tem um tamanho, aumenta, diminui, e você tem dificuldade da água chegar até lá. Isso é uma realidade, não tem. Teria que ter feito eles e agora trocado toda a rede da cidade toda. É esse o maior investimento que nós temos que ter na distribuição. Então, tem tudo isso envolvido. Por que não furar poços ao lado desses reservatórios novos? E abastecer esse reservatório com água de poço artesiano, por exemplo. São ideias. Eu acho que o papel do vereador... Seriam 9 poços, pelo menos mais fácil, porque um poço artesiano são 150 metros de profundidade, vai gastar lá uns 20, 30 pau, resolve o problema. Bauru, se eu não me engano, investindo de 2 a 3 milhões em poço artesiano para resolver. Se gastar 1 milhão, não vai. Começa os bairros mais afastados que mais sofrem. Você tem bairro, água não chega. Isso, que demora mais, que é o primeiro que acaba, o último que chega. Né? E aí você fica... E os mais altos também. Você não depende tanto dessas redes antigas para a água chegar, enfim. Eu acho que são alternativas. O pessoal fala sobre isso que nós estamos falando, você que está lá dentro? Não. Por que não fala, Lucas? Não tem uma discussão muito aberta. A própria população cobra muito esse assunto agora que está faltando. Né? É duro falar, é triste, mas eu tenho mais pedido para reformar a praça do que para resolver o problema da água do esgoto. Faz uma praça, reforma e tal, parece vereador só faz praça. É importante fazer, nós não estamos dizendo a respeito disso, a olhar da população é o que cobra, porque a população quer morar bem, quer estar no bairro bem cuidado, que tem opção de lazer. Tem água, né? Tem que tratar esgoto. Hoje em dia é uma coisa que está aí na boca do povo. Mas agora, vamos se dizer, de sábado para cá, melhorou. Melhorou, porque choveu, né? Eu não tenho mais reclamação de falta de água, parou. Porque a gente não pode deixar acabar o assunto. E vai acontecer o ano que vem de novo. Tem que lembrar dessas dificuldades e tomar decisões que sejam pertinentes. Mas agora, me fala uma coisa, nós falamos a respeito dessa história de concessão. Há possibilidade disso acontecer no governo Chico? Por quê? A gente volta naquela história do investimento. É a mesma empresa que vai fazer o tratamento de água e distribuição, a mesma empresa que vai fazer a coleta e o tratamento de esgoto, ou serão empresas diferentes? Hoje, o modelo que se caminha e que o prefeito tem falado, né, porque não tem ainda de fato o projeto posto, colocado, é a concessão da água e do esgoto. É o departamento completo, uma empresa só. Isso. Lá atrás, o prefeito cogitou fazer só do esgoto. Aí ele voltou atrás agora e liberou a questão da lei orgânica para água e esgoto. Na minha opinião, se haver uma concessão, tem que ser assim, dos dois. Piracicaba é só o esgoto, por exemplo, tem problema. A água é a prefeitura que cuida e o esgoto é terceirizado por uma empresa. E eles têm dificuldade entre os dois e um resolveu o problema com o outro lá. Conversa. Conversa, mas não se entende.
esse é seu, não é meu, não é meu, não é seu, e aí vai aquela briga toda. Então eu entendo, até conversando com pessoas, entidades ligadas aí, engenheiros, arquitetos, associação comercial, o melhor modelo que foi visto para a Americana, se for fazer, seria os dois. Então hoje o que se conversa do prefeito é a concessão dos dois. E eu repito, conversa porque de fato ainda não existe algo posto e colocado. Tem um estudo em andamento que pode apontar, inclusive, que o investimento é menor do que você precisa. Mas você sabe que hoje em dia a população, parte da população pelo menos, que eu ouço, a gente conversa, já até está entendendo a dificuldade e a facilidade que seria até uma concessão. A não ser politicamente, que daí você sabe que tem um monte de gente que... tem questões ideológicas, prefeito, inclusive, que a pessoa sabe que vai resolver, mas ideologicamente ela não aceita. Exatamente, não vai virar essa história. Por quê? O que vocês precisam convencer a população, da minha maneira de entender, é que a tarifa não vai dobrar. Isso. Entendeu? Porque o grande medo, cidade como Limeira, por exemplo, lá a tarifa é uma das mais caras da região americana. Ela é a número 1 em saneamento do Brasil, mas então, custa. Vai ter esse detalhe, a americana é uma das mais baratas. O pessoal acha caro. E por que é mais barato? Acho que aí começa o ponto. Por que é mais barato? Você tem que convencer a população, e olha, tipo, sei lá, se você gasta R$100 hoje, não seria razoável você gastar 125, 130 reais? E ter de qualidade. E ter qualidade, tanto no tratamento da água, distribuição e coleta do esgoto e tratamento também? Esse é o ponto principal, Magrão. Você não pode cobrar 500. Né? Por que a água é barata americana? A água sobe a cada 2 anos. A ARES PCJ, que é a agência reguladora, que autoriza. Explica isso, porque o pessoal pensa que é a prefeitura que vai lá e aumenta. Não, o prefeito não é a prefeitura. Não sobe do jeito que quer, não faz do jeito que quer. Lá atrás, alguns prefeitos até tentaram subir para poder ter dinheiro para investir. Não pode. Você tem um plano que apresenta a cada 2 anos para essa agência reguladora. Nesse plano, prevendo uma série de investimentos. Acabou os 2 anos, a agência vai olhar e dizer: o que você fez de investimento do plano? Fez certo? Você cumpriu metade, então você vai ter 20% de aumento. Você cumpriu 10%, você não vai ter aumento. Então a Americana, durante muitos anos, não cumpriu a meta de investimento que a cidade mesmo colocava para a agência. Então ela planejava 2 anos de investimento e não fazia nada. Chegava na hora do aumento, não vai subir. Não, nada. Então por isso que a Americana é uma das mais baratas, porque deixou de investir em água e esgoto ao longo dos anos. À medida que investir, naturalmente, seja uma concessão pública, seja o DAI... Privatização, não. Privatizar vende de uma vez, né? Então, ninguém faz mais isso, né? Para saneamento, não. Eu, na minha maneira de pensar, eu e muita gente também, diga-se de passagem, eu só venho privatizar tudo, eu sou um privatista. Mas eu acho que como existe a concessão, que é uma forma de fazer uma parceria com a iniciativa privada, 30 anos. E não abrir mão, 20, 30 anos, Limeira fez 20 e renovou mais 20 agora. Então, acho que como existem essas possibilidades, é melhor que a privatização. Privatizar a rodovia, que não tem interesse para a população cuidar de rodovia, outras situações. Vende, entrega para uma empresa. O saneamento, não, nós temos certo interesse. Mas tem a cobrança do próprio governo, do Estado, enfim. Sim, mas tem países... Tem que prestar contas. Você já deve ter ouvido aí, países da Europa estão desestatizando, estão devolvendo... porque tem uma parte política também. Mas, Magrão, não é isso. Você tem que entender o seguinte, se aqui Americana, em 20 anos, a empresa que assumir, fizer todo o investimento que precisar, tiver uma infraestrutura que a gente fique 20 anos e o DAI consiga tocar, vamos pegar de volta. Foi feito o investimento, está tocando, não precisa... Por 20 anos, a estrutura que tem é suficiente. O DAI consegue tocar. O problema hoje do DAI é fazer investimento. É arrumar 1 bi e meio que se falam aí e, fazer o que tem que ser feito em 8 anos até 2033 e melhorar tudo. Eu vejo com reservas esse tipo de... Mas tudo bem, também. Não, é só para explicar o que está acontecendo na Europa, em muitos países. Está se voltando porque o país não vai crescer mais. É aquela estrutura que ele precisa estar feita. É uma das soluções aqui para a Americana e para muitas cidades, esse tipo de concessão. Você dá dinheiro, porque o cara não vai trabalhar de graça. Lógico que não. Ele vai ganhar para fazer isso. Os 56% de perda que qualquer empresa que administrar e diminuir para 20%, que ainda é alto, ela paga todo o investimento dela em 20, 30 anos. Mas, enfim, o que precisa entender? Por que eu tenho cuidado em dizer a questão da concessão? Conversando com o próprio doutor Ivan, o modelo, o contrato, como vai ser feito? Tem cidade que deu muito certo, tem cidade que deu errado. O que muda de uma cidade para outra? É o contrato e o modelo posto. Vou dar um exemplo.
a Estapar dá certo em um monte de cidade. Aqui não fala. deu. Belo assunto, você foi lembrar, E por quê? Né? Aliás, faltam vários assuntos, a gente só falou de água até agora. É verdade, é verdade. Mas porque o modelo da Estapar em Americana é diferente das outras cidades. Aqui não deu certo. Até eu falo que o Omar, eu sempre gostei mesmo da administração dele. Na época que a Americana precisava, inclusive, de austeridade, né? É isso. E tal. Mas ele fez essa assinatura com a Estapar aí, ele foi um ponto fora da curva do Omar, né? Não deu certo, mas é isso que eu estou dizendo, aí? contrato e modelo. Tá, e aí, vocês vão resolver esse problema ou não? Com aquela história do carro... A comissão encerrou, eu participei da comissão, uma comissão do Poder Executivo, onde os vereadores, 3 vereadores acompanharam, eu era um deles. Foi avaliado, tem uma série de situações de irregularidades de contrato, que é coisa que está no contrato que não foi cumprido, ou que foi feito diferente daquilo que estava. A comissão finalizou o trabalho, recomendando ao prefeito que rompa o contrato. E aí? Agora está na mão do jurídico, eu acredito que mais um mês aí, nem isso, nós tenhamos análise, uma resposta. Tem uma multa de 15, 20, sei lá quanto. E vai ter uma disputa judicial no rompimento unilateral, a empresa não vai ficar quieta, então o jurídico precisa estar bem preparado para isso. Mas haja visto o modelo que não deu certo, que nós acabamos de colocar, a população totalmente insatisfeita. E eu posso dizer totalmente porque eu não achei ninguém que falou assim, funciona, né? Então, eu acho que haja visto toda essa situação. Eu posso até falar para você que funciona da seguinte maneira. Quando você tem o aplicativo, você sabe trabalhar com o aplicativo, eu acho que o estacionamento rotativo todo mundo acha, aliás, perfeito. Que o próprio comerciante pede isso. O próprio comerciante também, ele trabalha contra ele mesmo, nessa história de parar o carro na frente da loja dele e só tirar a hora que for. Então, por isso que, de repente, tem o estacionamento rotativo. O cara que sabe operar, né, aqui o aplicativo se dá muito bem. Eu parei de tomar multa, que eu tomei um monte de multa aqui na frente da rádio. Você sabe disso, olha né? Só. Até aprender. Até aprender, né? Tem aqui, não sei o que, aplicativo, eu aprendi a mexer, acabou. Mas veja bem, a grande maioria das pessoas acima de 50, 60 anos não sabem mexer com isso aqui. Eu acho que essa dificuldade de acessar para quem não consegue e a efetividade da fiscalização. Não que não tenha que haver fiscalização. Tem que ter, lógico. Mas aqui o negócio em qualquer cidade que você vai, a menina vem te atender sorrindo, viu? Pode colocar que dá tempo. Aqui outro dia aqui ela já chega pau, então. Eu acho que trabalha com, como é que fala, por... Metas, produtividade, não sei. Tá bom, Lucas, eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de política para encerrar, tá vendo? Tá bom, passa rápido, né? rápido. Teremos mais um bloco para a gente encerrar aqui de frente com a notícia, de frente com o líder de governo, o vereador Lucas Leoncini. Vamos falar um pouquinho agora vou trazer a bola de cristal aqui para imaginar o futuro do Lucas Leoncini. Quem sabe até no próximo ano tem novidade aí. A gente volta já. Ok, estamos de volta aqui pela nossa TV Notícia, canal 524 da NET, de frente com a notícia, de frente com o vereador, líder de governo Lucas Leoncini, falando a respeito agora da Estapar, só para chegar no final dessa história da Estapar, falamos a respeito da água. Acabou a Estapar já? Não acabou, continua valendo, a população tem que pagar a hora aí. Acabou o papo? O papo acho que sim, mas é bom até alertar a população, porque às vezes o pessoal... continua valendo, isso, tá tudo certo, você pode ser multado. Exato. Aliás, essa história toda, né? Se você não tem o aplicativo, você tem que ir naquele totem que não funciona. Não funciona, isso. Né? Ou achar uma menina. Não, achar a menina mal educada. É isso. Diga-se de passagem. Então a coisa complica, né? Isso. Agora vamos mudar um pouquinho de história, vamos falar um pouquinho de política. O ano que vem, ano eleitoral, nós estamos no ano pré-eleitoral, né? Eu estou aqui falando, já falei com o Rafael Piovesan, que era candidato, garantiu para mim que viria, não vem mais. O Felipe garantiu que virá, mas não sei se virá também. É isso que estou falando de Santa Bárbara do Oeste. Americana, Franco Sardelli, estadual, isso. PL. Muito provavelmente Ricardo Molina, Maria Giovana já me garantiu que não virá também. Enfim, quem mais que são os possíveis... Que a gente sempre está batendo aqui. Nós precisamos ter pelo menos 2 aqui da região. Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, né? As mais próximas aqui. Pelo menos 2, um federal e um estadual. Perfeito. Voto para isso a gente tem. Tem, dá para eleger. Agora precisa de candidato para isso. Qual seria o candidato? Lucas Leoncini para federal? Olha, eu enquanto vereador do PSD, né, o partido que eu estou filiado agora, onde eu tenho um bom relacionamento, inclusive com o nosso presidente nacional, que é o Gilberto Kassab,
A gente tem algumas conversas, né? O Kassab, ele quer cidade acima de 100 mil habitantes, ele quer lançar candidato a deputado. Tem montado uma chapa muito forte para estadual e federal, com chance muito grande de ampliar muito a bancada do PSD, tanto no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, e no Congresso Federal, inclusive a nível de senadores em outro estado. Aí o Kassab tem feito um trabalho grande. Tive uma conversa com ele em Brasília, estive lá esse ano, em julho, onde eu pude conversar com ele, ele sugeriu, né, que eu viesse a deputado federal. A gente sabe que tem um projeto aqui do Franco, o prefeito, a atual administração tem trabalhado muito para o estadual se concentrar no estadual PL. Isso. Aí seria o Sanches federal. Seria a dobrada do PL aqui na região. Teria que sair também, porque ele não está no PL. Ele é republicano. Ele é republicano, teria que sair para... Mas parece que não... Está longe ainda. Ele tem trabalhado. Vamos ver como é que, né? Bom, no caso dele não... Mas aí fica muito restrito para a americana. Você federal... Na verdade, Magrão, eu me coloquei à disposição. Né? Eu acho que assim, enquanto a gente está na política, você tem que estar... Eu falo, a gente é um soldado. Foi convocado para a guerra, você tem que estar à disposição. Principalmente com o Kassab de frente. Não tem quem que fala não com o Kassab, né? Mas enfim, tive essa conversa, avisei o prefeito da minha conversa com ele. E estamos aí aguardando, vendo as possibilidades e para mim seria uma honra muito grande representar a região em Brasília, algo que... você não precisa se descompatibilizar. Nesse caso não. Se de repente você for e ganhar, beleza. Se for e perder, você continua vereador. Mas ninguém vai para perder, vai para ganhar no mínimo experiência. Experiência, isso. E aí tem as questões políticas também, né, de se consolidar. Mas eu acho que tenho certeza que a região perde muito sem representantes. Acho que isso ficou claro, a população está entendendo tudo isso. A hora que divide o bolo lá em fatias, nós estamos sem pedaço de bolo, né? Nós comemos bolo 50 anos praticamente, com mandatos de vários deputados. Mesmo assim o pessoal criticando ainda Vanderlei, criticando ainda o próprio mentor, hoje a gente entende o próprio Chico, isso, a representatividade. Podia não né? gostar politicamente, não aceitar, mas o trabalho político desse pessoal para a região. Só com orçamento a cidade não vira. Imagina, não vira. Nós temos endividamento, nós temos toda uma situação que vai ser tratada pelo menos por mais 25 anos aí pela frente. Mas assim, a nível de candidaturas, eu acredito que até abril se define muita coisa, onde abre a janela em março para poder... porque os partidos ficam aguardando os quadros, né? E aí depois vai ver se precisa de cabeça, de meio ou de rabo, né? Dentro de uma chapa para poder montar. Você parece cachaça, é isso? Oi? Parece cachaça? Por que cachaça? Já fez cachaça já? Não. Ou já participou de algum alambique? Não. Você sabe que você corta a cabeça e o rabo. É? O começo, porque o começo é muito ruim e o final é péssimo. Verdade, eu não sabia. Então só o meio que fica bom. Na política a gente tem os cabeças que são bons de voto, o intermediário, que é aqueles que estão almejando chegar à cabeça, e os rabos que a gente fala que é o pessoal que vai experimentar para ver o que vai ter de voto, né? Por falar em experimentar, além de você, estou imaginando quem que poderia de repente fazer, porque o Franco parece que vem de qualquer jeito. Eu acredito que sim, ele tem que estar trabalhado, atuado. Tem que ter uma dupla. Na cidade nós temos, tem vários nomes cogitando, mas a gente sabe que partidariamente também tem complicações. Tem partidos de esquerda que vão lançar, eu acho difícil aí juntar com o Franco para uma dobrada, não faz sentido. Você tem o Leco Soares no Podemos, que me parece que é candidata federal. Você tem... tá difícil. Fora da cidade. Santa Bárbara, por exemplo. Falei Santa Bárbara e falei Nova Odessa. A gente não ouve. Tem o Dalben lá, que é estadual. Sumaré já está longe. Já está um pouco mais longe. Provavelmente ele vai tentar também. Também, deve estar, né? Também, provavelmente. Também. Tem uma dificuldade, o pessoal precisa entender, não é simples chegar e lançar o nome. Você tem uma questão partidária que envolve a sigla. Você tem uma questão de time político, né? Americana, em qualquer cidade tem os grupos políticos que apoiam ou não, ou que combatem. Então, a hora que você tenta fechar esse tabuleiro todo com nomes, você esbarra em grupos e partidos, né? É onde acaba dificultando um pouco aí o desenho. Só para explicar mais ou menos do jeito que eu entendi a história. O Rafael Piovesan seria uma dupla perfeita aqui com o Franco. Mas o Rafael, ele acabou de ser reeleito. Ele tem que renunciar lá. Ele mudou, então. Ele tem que renunciar. E muito provavelmente a população não vai aceitar uma renúncia de um prefeito que recebeu o apoio da população, já que ele mais que, sei lá, dobrou 70% de voto lá, foi muito voto mais do que ele teve lá. Isso. Então, seria uma rejeição da própria população de Santa Bárbara do Oeste com o prefeito. Então, muito provavelmente ele iria tomar um pau.
Né? É isso. Né? Isso. Resumindo, né? Isso. Então não vou. Teria que estar disposto a isso. Vai cumprir o mandato. Isso. Depois, daí 2 anos ele vê o que ele faz. Aí sim, de repente, ele... Você tem Denis Andia, candidato, né? Tem o Denis, mas o Denis ele vai vir MDB. Ele tem... Mas junto com o Franco não difícil. Vai, não é difícil. Não vai virar com o Franco aqui. A mesma coisa com o Felipe Sanches, é o vice. Isso. É um bom nome, todo mundo conhece, mas é a mesma coisa, ele tem outras ambições. A ambição dele até ser a prefeitura, né? Ele seria o próximo candidato aí, obviamente, né? Então, a sequência lógica. Tudo isso esbarra, inclusive nessas ambições, né? Você quer ser candidato para quê? Porque eu fui vereador, tive 2.600 votos. Para eu ser candidato a deputado, eu preciso ter 5, 10 mil votos. Se eu tiver menos que 2.600 para deputado... Votos? Não, pelo menos dobrar o de vereador, é isso que eu estou dizendo. Para você, não, para eleger, federal hoje é 90 mil para lá. 90 mil votos. O deputado, sempre o deputado Chambeiro Vanderlei, ele perdeu por 8 mil votos. Teve 87, 88 mil votos, é isso? 89 mil? Quase 100 mil votos. Não, 89, faltou 11 mil votos. Perto disso, mas faltou, né? Faltou e não foi ele. Mas teve voto pra caramba. É muito voto, não é fácil. Pô, 2.600 de vereador é voto, hein? Então. É voto, hein? Você quer saber se de repente você pode ser um bom político? Se candidata. Não é fácil. Pra você virar, porque todo mundo vai votar nada. Você vai ver só como de repente é difícil você ter 100 votos. Mas é isso. Mas isso aí você não pode afirmar e também não pode... Eu não teria dificuldade de disputar uma eleição para deputado. Eu não vejo dificuldade nisso. O que a gente precisa é ter bom senso. É algo que vem só para fazer o baoba, não vai virar nada, ou algo que vai ajudar a cidade com chances de, se não eleito, uma suplência, ajudar o partido e ter depois o governo do Estado dentro do meu partido, o PSD mas continuando. Eu acho que tanto para você como para todos, a única coisa que não vai faltar vai ser dinheiro, porque agora são 5 bilhões do fundo eleitoral, que aliás é uma vergonha, né? É verdade. É uma vergonha, 5 bilhões. Mas muitos falam, eu também acredito até, né? O pessoal aqui do interior, que esse dinheiro não chega aqui, fica onde? Eu não recebi nada para vereador. Não veio. Cota de partido, PSD, R$0. Mas, bom, nada. O PSD é um dos maiores. É um dos maiores, R$0. PL, ficou maior agora nessa última eleição que eu disputei, né? PL, PT, MDB e PSD. Então. Você tem republicanos, PP União agora, que está muito forte também. Fez uma federação. Mas normalmente vem para os prefeitos, acaba vindo para o prefeito, vem para os deputados que já têm mandato, então acaba concentrando os recursos aí, e aí o meio e o rabo acaba não vendo nada de recurso. Vem material gráfico, alguma coisa do próprio partido que acaba ajudando, mas a gente sabe que uma campanha ela requer recursos, não tem jeito. Como é que você faz propaganda para vender algo? Por que você gasta tanto dinheiro numa eleição? Olha, é divulgação. Eu gastei 40 e poucos mil reais para vereador, perto do que nós vimos aí. Teve gente que quem gastou mais gastou quanto? O teto, né? Que a gente sabe, 70 e poucos mil reais, quase 80 mil. Teto. Você não pode gastar mais que isso. Não pode gastar mais que isso. Pelo menos dentro da lei. Pois é. Deveria ser o teto, né? É isso. Tá, mas tem gente que gasta muito mais. Primeira eleição minha eu gastei 7 mil reais, Magrão. A primeira eleição. Sem muito conhecimento, nada, a gente fez a campanha. E esse dinheiro é do seu bolso ou do partido? Os 7 mil na época, tudo nosso, não tem ajuda, meus pais, meus tios, o pessoal que acabou, os amigos. Essa última eleição teve bastante amigo que me ajudou, 500 reais, 300 mil, toda a doação feita dentro do processo eleitoral, declarado, isso tudo pode. Bonitinho. Pode. O que não pode é empreiteira. Pessoa jurídica, né? CNPJ, pessoa física pode. Mas eu considero que nós gastamos um valor razoável para quem tinha um mandato, porque quem tem mandato precisa mostrar o que fez. Senão vai falar, pô, o que você quer continuar? Você não fez nada? Eu acho que a dificuldade é maior de quem tem mandato de mostrar o que fez, tem que mostrar. Quem não tem mandato fica na linha da promessa. Para eleição federal gasta quanto hoje? Boa pergunta, viu? O teto é 3 milhões e uns quebrados de gasto. 3 milhões. 3 milhões você tem para o estado de São Paulo todo. São 635 municípios, é isso? Depende muito do tipo de trabalho. O meu partido, o Kassab, defende muito a regionalização, o voto distrital, onde você resolveria, inclusive, esse problema de gasto, porque hoje você tem que fazer
campanha no estado de São Paulo inteiro. Você acaba pegando uma região, você acaba... Ribeirão Preto, São José do Rio. E como é que você chega nesses lugares? É com recurso, é com propaganda, com dinheiro. O voto distrital seria uma solução. Mas não também. O cara de São José do Rio Preto, o cara de Presidente Prudente que ganhar, tiver voto aqui americano, não vai trazer verba para cá? Que jeito? Muito difícil. A não ser que tenha algo de destaque, uma votação muito expressiva na cidade, aí ele consideraria uma ajuda. Mas nada como ter alguém da região para poder... O deputado estadual ganha quanto? Ganha quanto não? Vai gastar quanto? Eu não lembro o teto, acho que é metade do federal, 1,5 milhão, 2 milhões, por aí. É menos, o valor é menor. O valor é menor de teto, né? Mas aí também boa parte vem do partido, desse fundo que você falou, e outra parte se arrecada, recurso próprio, o candidato pode pôr 10%. Você vai ficar sabendo quando disso? Eu acredito que até o final desse ano as coisas se desenham um pouco melhor, né? E esse período de janela ele é importante, porque muitos partidos, muitos deputados com mandato, eles mudam de partido. Então é onde você fecha os quadros. Você não pretende mudar de partido? Não, eu não posso. O vereador não. Só quem pode mudar agora na janela são os deputados estaduais e federais. Tá. Eles podem mudar de partido para disputar a eleição por outro partido. Tá. Eu, enquanto vereador, eu posso mudar só na janela para vereador lá em 28. Tá. Lá em 28. Tá. E se de repente não virar essa história de federal, você continua como vereador e daqui 2 anos tem eleição? Tem eleição. 3 anos, né? São mais 3 anos agora. Mais 3 anos aí. É aquilo que eu falei para você, eu preciso ser um bom vereador para a cidade. Se eu não for um bom vereador, eu não vou ser mais nada, nem vereador. Depois pode ser prefeito, pode ser vice. Eu vou repetir, nós somos soldados, chamou para a guerra, tem que estar disposto. Acho que o discurso de político é esse mesmo. Mas quem está na política de uma cidade tem que estar preparado e disposto a assumir qualquer cargo. Uma coisa, o Chico não vem mais porque não pode. Não pode. Né? Muito provavelmente vai vir aí o Odir daqui 3 anos. Com a saída do Chico, porque ele não pretende também vir a deputado estadual. Não, né? acho que acredito Já que disse não. que ele vai pendurar chuteira. Ele falou, está acabando com a minha carreira. Eu falei, não, Chico, você está com 70. E tá o filho aí tentando encaminhar o filho. Tem o neto eu também. tenho um grupo político muito forte. Né? Ele pode ficar nos bastidores. Isso. Né? Faz muito bem isso também. O que muda na cidade com a saída do Chico? Eu acho que Saída do Chico, sim. Saída do Omar e saída do Vanderlei também. Vamos falar os três. Eu diria que o Omar e Vanderlei pode até querer, né? Eu não sei se isso vai acontecer, mas pode. Diferente do Chico, que não tem mais condição por conta dos 2 mandatos seguidos. Mas eu acho que abre possibilidades na cidade, né? Nós estamos vindo de uma reeleição ano passado, onde estava muito claro o cenário da reeleição. E reeleição é diferente de sucessão. Do mesmo jeito que nós temos muito claro que o Odir é candidato a prefeito. Não tem muita opção. O Odir é candidato. Inclusive, ele me disse isso com apoio do Ele Chico. é candidato. Eu acho que, naturalmente, ele seria o sucessor aí do atual governo. É claro que na política tem muita coisa para acontecer até tudo isso que nós estamos dizendo. Sim. Mas eu acho que é possibilidade do Odir. Nós temos a Giovana, que disputou as 2 últimas, provavelmente viria para a disputa de uma prefeitura. E nós temos nomes. Eu entendo que... Aí tem um monte, né? Tem, aí eu posso até contar. Eu Vamos tenho lá. O Juninho Dias, tem também aí o próprio Ricardo Molina, você falou Maria Giovana, você falou aí do Odir. Eu acho que mais vereadores até lá, Magrão, que vão se apresentar. Vai depender muito do mandato e do tamanho de tudo isso, do que você consegue entregar enquanto vereador. Eu acho natural que alguns vereadores saiam da Câmara e disputem a prefeitura num cenário aberto como esse que nós estamos falando. Você lembra na primeira eleição do Chico lá, foram 9? 9 candidatos. 9 candidatos. 9 candidatos. Eu acredito que nós vamos ter de novo. Nós vamos chegar perto de 7 a 9 aí, pelo menos, candidatos. Eu acho natural ter isso. Tá. E vai depender muito de vereador, qual vereador vai depender muito do trabalho do vereador. A população votaria alguém que foi um vereador ruim ou que não entregou um mandato de vereador para prefeito? Eu acho que não. Eu não votaria como eleitor. Né? O vereador que quer ser prefeito, quer disputar a prefeitura... Tem que ser lembrado. Tem que ser lembrado, tem que fazer um bom mandato e dizer, olha, eu fui vereador e fiz, né? Tá certo. Lucas, chegou o nosso tempo aqui. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Magrão. Prazer sempre falar mesmo. com você aí. Aliás, a gente fala na rádio também essa semana sobre o mesmo assunto, só que é outra mídia para a gente conversar também. Legal. E a gente volta a falar, não sei se ainda no final desse ano, início do... Bom, daqui para frente a gente vai falar várias vezes, não só com você, como os outros pré-candidatos também que se apresentam aí.
Obrigado, sucesso. Faltou muita coisa para a gente falar, mas eu acho que o mais importante que é a água e a Estapar, e tem outras coisas, ó, tem um monte de assunto para a gente conversar aqui, mas você fala para caramba, né? Fala bem, Magrão. Obrigado, agradecer você mais uma vez a oportunidade. E a gente fala porque gosta, né, da cidade, dos assuntos, bom que não tem que apertar, porque de repente você fala, tem gente que vem aqui para você tirar alguma coisa, você tem que torcer. Falar de Americana para mim é muito fácil, eu tenho me dedicado bastante a isso, tenho estudado, procurado entender os problemas e as reclamações da população, que é daí que sai solução. Então, quando a gente para falar disso, para mim é muito tranquilo. E o bom do papo aqui é o cara que está em casa vendo a gente, a senhora, né? Aliás, muito obrigado pela audiência, mais uma vez, aí, o pessoal que está no canal 524 da NET. Esse programa sempre, toda sexta-feira, 8 da noite, aliás, essa próxima sexta-feira. Depois a gente reprisa ele domingo, 6 da tarde, e terça-feira, 6 da tarde. E na outra semana, um outro convidado, e assim sucessivamente. Legal. O pessoal fica conhecendo, você coloca a cara, né, e as suas ideias para o pessoal de casa ver. Olha, esse é o vereador Lucas Leoncini, legal. Ah, não gostei. Ah, gostei. Aí, Perfeito. Prefeito como fala, quem está aí na chuva... Para se molhar. Quem diria o Matheus é para se queimar. Obrigado mais uma vez, sucesso para você. Obrigado. Bom, pessoal, então tá aí feito o convite, né? Nessa sexta-feira, obviamente, que a gente já está aqui pré-gravado. Na outra semana, sempre um convidado especial para conversar com a gente aqui no De Frente com a Notícia. Hoje, de frente com o Lucas Leoncini, ele que é vereador, líder de governo aqui na cidade americana. Tchau e até lá.